E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre eleição do Senado. Você está assistindo esse vídeo provavelmente no dia 1, que é o dia do início das eleições para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vou explicar o que está em jogo, o nosso posicionamento, enfim. A última eleição do Senado, em 2021, elegeu o Rodrigo Pacheco com certa tranquilidade para presidir o Senado e agora ele está buscando a reeleição dele contra o senador Rogério Marinho. Tem também uma outra candidatura do senador Eduardo Girão, que na verdade serve ali como uma linha auxiliar do Rogério Marinho. Em 2019, eu me lembro muito bem da eleição do Senado, que elegeu Davi Alcolumbre, muitos de vocês devem lembrar, quando ele disputou contra o Renan Calheiros, rolou toda aquela questão dos votos serem fechados, teve gente que votou fechado em um, depois votou em outro aberto, enfim, rolou ali a galera conseguiu reverter o resultado previsto pelos políticos, pela estrutura política, que imaginava que o Renan Calheiros conseguiria se eleger presidente do Senado, mas perdeu para um até então ilustre e desconhecido senador do Amapá, Davi Alcolumbre, até então de pouca relevância no Senado Federal, conseguiu uma vitória naquele momento, graças à pressão que foi feita pelas pessoas pedindo para que os senadores se posicionassem e votassem, obviamente, um senador que estaria contra o Renan Calheiros. Essa vitória veio em 2019, eu lembro que na época eu fui acompanhar a posse do Kim Kataguiri em Brasília e consegui acompanhar isso em loco. E geralmente a eleição se decide no dia 1, mas aquela foi atípica, né? A eleição chegou a durar 2 ou 3 dias de votação e isso pode ocorrer nessa eleição de agora. Eu quero dar esse panorama para vocês. Para quem já faz parte do Clube MBL, lá a gente manda sempre informações em primeira mão, a gente tem, enfim, todos os contatos políticos que a gente fez ao longo dessa nossa caminhada para obter informações estratégicas em primeira mão de bastidores, e a gente sempre coloca essas informações no Clube MBL, como, por exemplo, a recente informação que a gente teve de que o PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, liberou a bancada para votar conforme os senadores bem entendem. Então tem gente do PSD apoiando o Rodrigo Pacheco, tem gente que não está. E isso tornou o jogo muito mais aberto, porque é uma disputa em que, vejam só, o senador Rodrigo Pacheco é um senador que ele não compra nenhuma briga, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, né? Tanto é que saíram diversas matérias de que o Alexandre de Moraes estaria ligando para senadores para pedir voto no Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco também não gosta muito de fazer oposição, não importa quem esteja no poder, ele fica ali mais na dele, tranquilo, vamos compor e etc e tal. Tanto é que ele recebeu o apoio do PT, recebeu o apoio do Lula. Então, Rodrigo Pacheco é o candidato do Lula, é o candidato do PT. E por outro lado, surge uma candidatura alternativa, até então do Rogério Marinho. E todas essas pessoas que não queriam a candidatura do Rogério Marinho, queriam a reeleição do Rodrigo Pacheco, o classificaram como um candidato bolsonarista. Foi ministro do Bolsonaro e, portanto, é uma candidatura bolsonarista, é a democracia contra a barbárie, né? E tentam colocar essa disputa como isso, sendo que não se trata disso. Vou dar até meu depoimento de ter conhecido o Rogério Marinho. Conheci o Rogério Marinho, ele era deputado federal pelo PSDB. Ele era deputado, portanto, tucano. Ele foi o relator da reforma trabalhista que acabou com o imposto sindical. Então, naquela época, ele teve um protagonismo grande por causa dessa reforma, que ele foi fundamental. Tanto que no congresso do MBL de 2018, no final do ano, o Rogério Marinho esteve lá e fiz um painel junto com ele sobre reforma trabalhista. Pude mediar esse painel com ele, porque ele tinha tido esse protagonismo. Então ele fez um bom mandato de deputado federal, foi para a reeleição e, como a maioria dos deputados que relataram reformas estruturais importantes para o país, não foram reeleitos. Esse foi um fenômeno que ocorreu em 2018 para colocar todo tipo de oportunista lá em Brasília, e o Rogério Marinho acabou não sendo reeleito. Foi chamado pelo Paulo Guedes para ser secretário especial da Previdência e ele foi um dos responsáveis por tocar a reforma da Previdência contra
inclusive forças do próprio governo que não queriam que essa reforma saísse. Depois disso, ele mudou de secretaria ali dentro da estrutura do Ministério da Economia, eis que ele virou ministro do Desenvolvimento Regional. E aí vem as nossas divergências com ele de ter feito parte desse governo, do governo Bolsonaro, né? Ter ficado calado sobre todos os absurdos feitos pelo bolsonarismo. Isso a gente concorda que isso, enfim, vai ficar para a história. Da mesma maneira que a gente conhece os méritos dele como deputado federal. Só que não é isso que está em jogo, não é o histórico dele, não é o passado dele. É claro que isso influencia muito. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não é a mídia e parte dos atores políticos tentam mostrar ou colocar o Rogério Marinho numa posição que não é a dele. Como se, na verdade, estivesse concorrendo contra o Rodrigo Pacheco, alguém que incentivou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, como se tivesse, sei lá, o Carluxo concorrendo, e não é isso. E como se o Rodrigo Pacheco fosse o arauto da democracia. Não, não é. Rodrigo Pacheco é apenas mais um que vai fazer os mesmos acordos que são feitos há anos na República Brasileira. De, olha, STF, não mexa aqui com os senadores, não ande com processos deles, a gente também não vai andar com impeachment de ninguém, não vamos questionar nada, o governo chega aí, vamos passar os seus projetos, vamos fazer aquele bem bolado de sempre. Então é contra isso que a gente está se posicionando contra. De não deixar que o Lula, que o governo federal, tenha espaço livre para nadar no Senado Federal. Já basta na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que estava ali com a camiseta do Bolsonaro na campanha, agora já é Lula. E já tem o apoio do PT para continuar na presidência da Câmara. Então vai ter ali um posicionamento que vai fazer com que ande pautas do governo federal. E é por isso que é importante que no Senado não seja dessa maneira. Eu quero mostrar para vocês, reagir com vocês, uma entrevista da Andréa Sadi, né? Agora saiu na Choquei também, né? Outras páginas, né? Fazendo essa oposição entre duas coisas que não é, né? Não é uma oposição entre democracia e um bolsonarista maluco. Não é disso que se trata. Espero ter deixado isso claro para vocês. E olha só como essa entrevista da Andréa Sadi mostra essa visão, né, da imprensa ali, de todos esses entes que estão se mobilizando pelo Rodrigo Pacheco, inclusive falando que o Rodrigo Pacheco já tem 55 votos. Uma leitura de cenário muito mal feito, um mapeamento mal feito. A gente fez aí o pacheconão.mbl.org.br para você pressionar os senadores indecisos, e a gente mostrou que esses posicionamentos não são bem assim como a imprensa quer mostrar, que o jogo já estava ganho para o Pacheco. Tanto é que a gente teve essas informações de bastidores. Se a candidatura do Rogério não vingasse, eles substituiriam a época pela Tereza Cristina. Só que a candidatura do Marinho começou a vingar. Começou a ter uma maré favorável à candidatura dele. Então hoje nós temos chances reais de vencer o Rodrigo Pacheco nessa eleição, e é importante que a gente continue pressionando aí, principalmente no dia de hoje, para que isso aconteça. Agora vamos aqui à entrevista que ele deu. Esse é um corte que está circulando. Estão dizendo que a Andréa Sadi lacrou, fechou o Rogério Marinho. Olha só, eles estavam falando, o Rogério Marinho é um cara que fala de uma maneira tranquila, né? Não tal, fala ali educadamente. Estava falando sobre as pautas dele, falando, olha, sou contra, por exemplo, censura prévia. Censura prévia. Sou contra censura prévia. E aí começou uma discussão. Vamos ver isso juntos. Só para deixar bem claro, não tem censura prévia em relação ao que o senhor está dizendo. Ninguém está censurando... Nem eu estou dizendo que você está me censurando. Eu estou falando, especificamente do STF. O que o senhor falou, um deputado ou um senador é censurado porque não sabe o que vai dizer. Não é disso que se trata. São parlamentares que divulgam conteúdo fraudulento. Desculpa, foi o que o senhor... defendendo o STF. Foi o que o senhor... Não, eu estou defendendo a democracia. Ele fala, você está defendendo o STF? Sim, você está defendendo decisões do STF, André Sadi. Mas não. Ela não disse que ela está defendendo decisões do STF, do inquérito dos atos antidemocráticos. Ela está defendendo a democracia. Democracia. Porque ela é uma jornalista profissional. Vamos lá. O senhor está dizendo que existe uma censura prévia de algo que ninguém sabe o que vai ser dito. Não é sobre isso. Essa afirmação que eu faço. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas, e por aí vai. Eu
não posso crer que o senhor, como um democrata, como o senhor está dizendo que o senhor é, o senhor compactue com isso. Andréia, eu comecei afirmando aqui que na hora em que você começa a usar a democracia para ferir a democracia, tem alguma coisa que está equivocada no processo. Mas o senhor acha que... Existem consentimentos comuns que são a lei. A lei é a garantia minha, sua e de qualquer cidadão. Exatamente. De que nós vamos ter o que a gente chama de previsibilidade e segurança jurídica. É necessário mudar a lei? Tudo bem, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei pelo rito normal. Mas então o senhor que se apresente ao Congresso Nacional a mudança da lei, se instituindo, por exemplo, a censura prévia, se instituindo, por exemplo, a negação de que você possa falar sobre determinado assunto. E aí, na hora em que o parlamento disser ok, então aí você começa a executar. Mas hoje não existe isso. Mas o parlamentar não tem responsabilidade, então fala o que tem quiser. Tem responsabilidade. E deixa lá. O nosso corolário de lei já fala sobre infâmia, injúria, difamação e o Conselho de Ética. Eu acho curioso dessas entrevistas na Globo News, por exemplo, que às vezes quando o entrevistado não fala aquilo que a linha editorial da Globo quer ouvir, né, o jornalista ali ele tem que se fingir de indignado. Como assim você é contra a censura prévia, né? Óbvio que ele tá falando do ponto de vista macro, né? Das questões, do que ele defende, etc. E aí ela quer colocar aquilo como se a batalha do bem contra o mal, né? Não, é claro que a gente sabe que, e aqui a gente já falou muitas vezes aqui neste canal sobre isso, sobre os atos antidemocráticos, sobre gente que insuflou esses atos, gente que incentivou, etc., que o inquérito dos atos antidemocráticos foi algo feito de maneira absolutamente heterodoxa para combater algo que estava sendo feito de maneira totalmente heterodoxa, jamais vista antes na história desse país. A gente sabe disso. Agora, é fato que diversas decisões são contestáveis. Diversas questões de censura prévia que já ocorreram são contestáveis, sim, e ponto. Isso que o Rogério Marinho estava dizendo, né? Se você acha que determinados casos merecem censura prévia, passe uma lei, apresente no Congresso Nacional, passe, aprove nas duas casas, sancione, coloque no nosso rol jurídico, né, de legislação e pronto. Mas não dá para ser feito as coisas à revelia da lei. E esse era o ponto dele. Mas não, quer transformar toda essa discussão que é técnica, que é importante que seja feito, em democracia contra a barbárie. E não é isso que está em jogo. A gente pode tentar simplificar essa disputa para quem está nos assistindo. De um lado, nós temos manter tudo como está aí, mais fácil para o governo federal avançar com suas pautas, ou mudança, né? Ou dificultar a vida do governo Lula. E nós que fazemos oposição, obviamente, temos que defender essa segunda opção. Meus caros, façam parte do Clube MBL. Assim, quem está acompanhando o clube, inclusive, comente aí no vídeo, né? Assim, a gente tá com um nível de satisfação altíssimo. As pessoas entram e depois querem fazer o upgrade pro plano para receber a revista Valete, ter os relatórios todos, ter acesso aos eventos do MBL gratuitamente. Então, assim, o clube tá muito bom, informação de primeira qualidade e eu recomendo que você esteja lá conosco, beleza? Ó, rapaziada, outra coisa também. Temos evento no Paraná, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Temos evento no ABC em Santo André, link na descrição, e em Minas Gerais, tá? Isso tudo vai ser em março, abril, então já entre, já garanta logo o seu ingresso. Quem já faz parte do plano Premium do Clube MBL já tem os ingressos aí de graça para estar lá no evento. A gente já fez evento no Rio de Janeiro, foi muito legal, casa cheia, lotadaça, onde a gente apresentou o nosso vereador, representante no Rio, Pedro Duarte. Então quem foi sabe que foi bem legal. Então, recomendo aí que a gente se encontre em qualquer canto do Brasil, aí nos próximos eventos do MBL na Estrada. Beleza, pessoal? É isso, beijos e abraços.